E Lula afirmou que as eleições brasileiras servem de exemplo para outros países. Os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. E depois de criticar o líder de um país democrático, Lula saiu em defesa do ditador do Irã, Ali Khamenei, morto em uma ação dos Estados Unidos. Que se ele tivesse aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. Marcelo Suano. Bom, pelo que eu estou vendo aí, o monólogo para o Lula está em posição de impedimento, porque se é para não ouvir alguém que fala mais do que ouve, poucas pessoas só falam, nunca ouvem. E quando falam, normalmente não fala algo que tenha sentido. Mas vamos tratar da questão do Irã. Já é sintomático que o Lula, ele se posicionou ao lado do mal. E isso é assim que parte expressiva dos países no cenário internacional identificam. Por qual razão? Ele está do lado de ditaduras, ele está do lado de Cuba, está do lado do antigo regime venezuelano, ele está do lado na Nicarágua de quem não deve estar. Aqui na América do Sul, ele está apoiando todos os candidatos que querem a preservação daquilo que significa o atraso em governança e o autoritarismo em relação à sociedade, implantação de um regime autoritário contra a sociedade. E é óbvio que ele está ao lado da Coreia do Norte e está ao lado do Irã. O problema todo é que ele não entende o que aconteceu com o Irã. E defender aquele regime significa exatamente a queda dos mais importantes valores que regem a uma sociedade. Vamos tentar pegar mais um outro elemento de que ele apresenta quando ele trata das urnas eletrônicas brasileiras. Ninguém discute as urnas. As urnas são interessantes, elas são boas. A única coisa que se discute é a contagem pública dos votos e a possibilidade de um elemento a mais de auditagem, apenas isso. Com relação à celeridade, a celeridade não significa que você tenha o melhor sistema de votação, o melhor sistema eleitoral. Se for por isso, por questões de celeridade, presidente, talvez então elogie a Coreia do Norte mesmo. Sabe por qual razão? Porque na Coreia do Norte já se sabe quem vai ganhar dois dias antes das eleições. Não tem nada mais rápido do que isso. Ou seja, celeridade não é uma condição necessária nem suficiente para se apresentar um sistema eleitoral correto. Além do que, o senhor não entende o sistema eleitoral norte-americano. Lá você tem 50 sistemas eleitorais, porque lá existe o princípio de governança, governabilidade, que é respeitando uma federação de verdade. Além do que, você tem um princípio em que não se passa por cima de cada estado. São os estados que governam. O senhor não entende do que significa o sistema político do sistema eleitoral norte-americano, razão pela qual é totalmente desavisada o seu posicionamento. Mas o que é pior, o senhor apenas consolida aquilo que o mundo já identifica. O senhor está do lado daquilo que já foi identificado como o eixo do mal. Por qual razão? Porque são regimes autoritários contra a sua sociedade e regimes que geram instabilidade no sistema internacional, porque não estão preocupados em trazer o equilíbrio no relacionamento das nações. É isso que o senhor demonstrou para todos e confirmou.